E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Olha só, o verão tá chegando, viu? Tá batendo aqui na nossa porta. E o episódio de hoje, o tema do episódio, também tem a ver com essa estação tão querida, né? Principalmente por nós aqui paraibanos, pelo nordestino também, enfim, que adora aproveitar as nossas belezas naturais. Porém, esse cuidado com a pele, que é o tema do episódio de hoje, ele precisa ser feito não só nesse período, mas o ano inteiro. Como é que você tem cuidado aí da sua pele? Tem tomado cuidado com relação à hidratação, à proteção? Pois é, a gente vai falar sobre esses pontos e outros também, porque a gente vai falar sobre a saúde da pele, que é o maior órgão do nosso corpo, né? E no dia 21 desse mês, começa aí o verão, que é um período, claro, né? Que durante todo o ano é preciso, é necessário ter os cuidados, mas a partir do início do verão, a gente tem temperaturas ainda mais intensas e aí os cuidados têm que ser redobrados. Mas vamos falar sobre isso, sobre outros assuntos também, inclusive sobre prevenção do câncer de pele, até porque o mês de dezembro é um mês dedicado à campanha do Dezembro Laranja, que é uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e tem a finalidade justamente de informar, né, de trazer informações e conteúdos para toda a sociedade sobre o câncer de pele e também as medidas de proteção. Vamos conversar sobre todos esses pontos a partir de agora com dois especialistas no assunto, dois dermatologistas que estão aqui no nosso videocast pela primeira vez. Seja bem-vinda, doutora Ana Luísa Marinho. Que bom tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada. Eu agradeço muito pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês e ao lado do meu professor, né, professor Azuis, e quero trazer informações que sejam úteis, né, para a população, para quem estiver assistindo esse videocast. Aqui conosco também, doutor Azuis. Me permita perguntar, Mohamed Azuis ou Mohamed? Mohamed. Mohamed Azuis. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui com a gente também. Muito obrigado. Agradeço pelo convite também. E com minha companheira, amiga, aluna, ex-aluna, na realidade. Olha aí. Reencontro. É um prazer para mim. Que bom, prazer é nosso. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com eles, eu quero lembrar você que acompanha aqui o nosso videocast que nós estamos em várias plataformas para ajudar aí o seu acesso aos nossos conteúdos. Nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, né, do nosso videocast, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Nós temos aqui o nosso canal no YouTube, onde você pode ver e rever todos os nossos episódios. Estamos também na plataforma do Spotify. Além disso, a gente compartilha aqui algumas informações no Instagram, @UnimedJoãoPessoa. É só acessar lá para você ter mais informações sobre o nosso videocast, tá bom? Vocês são adeptos das redes sociais, utilizam as redes sociais para compartilhar conteúdos da área de vocês ou não? Eu utilizo já há bastante tempo. A gente não foi a nossa formação, não foi a minha formação, né? Porque isso veio depois. Eu já tenho bastante tempo de consultório, são 26 anos. E assim que iniciaram as redes sociais, a gente cria uma certa resistência, né? Da exposição, do que é que a gente vai expor, da ética, como é que a gente vai se colocar. Mas de uns anos para cá, houve uma necessidade, né? Uma necessidade por conta da população mesmo, né? Da geração de conteúdos, de informações. Sim. E assim, é tão democrático que lá é um espaço para quem realmente entende do assunto e outros profissionais que nem tanto. E aí é necessário que pessoas, né, que tenham essa bagagem possam estar lá realmente compartilhando, né, essas informações. Não é fácil. No começo não foi fácil, porque você não pode deixar de ser quem você é, né? Você tem que ser quem você é. Isso. E a gente não tem uma formação disso, não existe um curso, né? Então você vai aprendendo na prática a saber se colocar com ética, sem querer ser ninguém, né? Sendo você mesma, porque você tem seu público, né? Você tem seu perfil e você tem aqueles pacientes, aquelas pessoas que gostam do seu jeito de ser. Entendeu? Então isso foi um processo, né? De formação até eu chegar, né? E, aliás, continua sendo um processo, né? Diariamente. Doutor Azuis, e o senhor? Muito difícil.
Eu não tenho, mas meu filho tem. Ele é dermatologista, sabe? Sim. Ele tem, ele coloca no meu lugar. Mas eu sou muito difícil de... Mesmo no WhatsApp. No WhatsApp, eu tenho no WhatsApp para os meus pacientes só. Esse aqui eu respondo. Tá. E tenho da família, dos amigos, tudo isso. Mas eu sou dos antigos. Sei. Muito difícil na rede social. Gente, eu quero começar essa conversa aqui com vocês. Eu acabei de falar que a pele é o maior órgão do nosso corpo. E eu queria começar com o básico, né? Os cuidados básicos. Hoje a gente vê algumas pessoas gastando fortunas com produtos, né? E aí eu quero saber de vocês, isso é realmente necessário para cuidar da saúde? O básico é necessário realmente? É algo que é caro ou é acessível? Olha, são duas coisas diferentes, né? Não sei se o professor vai concordar comigo. Uma coisa é saúde da pele. Tá. Outra coisa é não envelhecer, rejuvenescimento. Tá. Né? São duas coisas que eu penso que são diferentes. Saúde é você prevenir doenças da pele, né? Como câncer de pele, como micose e outras doenças mais. E a prevenção de envelhecimento já cabe em outro contexto. Entendi. Né? Aí onde vem os produtos, o skincare e tal. Então, são duas coisas assim. Saúde da pele é saúde, como saúde do corpo. Né? E quando a gente fala assim, cuidado básico com a saúde. Com a saúde. O que é necessário? Alimentação, estilo de vida. Né? E a gente sabe que a radiação ultravioleta é a principal causa do câncer de pele. Não estou nem falando em ruga, nem em mancha, mas... E algumas doenças também são desenvolvidas, são pioradas com a radiação ultravioleta. Então, hidratação da pele, evitar a exposição ao sol, uso de protetor solar e o cuidado com a saúde mesmo, de alimentação, de hidratação. Doutor Azuis, esses cuidados da saúde, eles, ao longo da nossa vida, eles são iguais para todas as fases? Ou conforme a gente vai, né, envelhecendo, vai passando tempo, esses cuidados básicos da saúde, eles mudam também? O que me preocupa muito, assim, como a juventude, com 20 anos, 17 anos, procura o Botox. Essa é uma preocupação muito grande, porque com o tempo você vai perdendo mais ou menos, você vai adquirir anticorpos anti-Botox. E você não vai funcionar. Quando você chegar a 40, 50 anos, não vão funcionar. Também me preocupo como uma pessoa idosa, com 80 anos, e procura preenchimentos. Logicamente, ele tem uma flacidez natural, tudo isso, e não funciona. Tem que fazer uma cirurgia plástica, na realidade. Aí essas coisas... Na realidade, o que está acontecendo? Nas redes sociais, todo mundo bota produtos. E esses produtos, geralmente, tem pessoas que mesmo produtos à base de Botox, à base de toxinas botulínicas, cremes. É impossível. Porque o Botox age sobre o músculo. Não age sobre o colagênio, não age... E isso que me preocupa muito... nessa juventude. Essa juventude é uma juventude que realmente procura coisas e tem profissionais que faz. Geralmente não dermatológicos. São profissionais que não são dermatologistas. São pessoas que não têm um know-how sobre a pele. Porque o dermatologista, além de 3 anos, ele faz todo mês ele tem uma preocupação de fazer uma atualização, tem jornadas, tem tudo isso. Esse que me preocupa muito, essa juventude que procura, procura beleza, que procura com 20 anos, 22 anos, no auge da idade. É isso que me preocupa. Se você vai em dermatologista, o dermatologista diz, não, você não vai fazer agora, você vai esperar um pouquinho mais, porque você não tem nem rugas. É isso que me preocupa, como dermatologista. E me diga uma coisa, vocês dividem, assim, o paciente em fases? E aí, para cada fase, tem um cuidado enfim... do paciente de 20 a 30, 35 anos, paciente de 40 a tantos anos. Existem essas fases ou não?
na prática? Tem a necessidade, né? Tá. Além da idade, tem a necessidade. Lógico, um paciente com 30 anos, uma mulher com 30 anos que tem a pele clara, o olho claro, cabelo claro, a necessidade dela é diferente de uma que tem a pele mais morena, Sim. né? Uma que tem olho escuro, que tem cabelo escuro. Então, assim, é individual esse cuidado. Sei. Entendeu? Então, cada pessoa, cada pele, uma pele oleosa, uma pele seca. Então, não existe uma regra, um padrão. Existe mais ou menos o que a gente usa, né? Os cuidados que devem ser tomados. Estou falando assim, em relação de prevenção, de Sim. cuidados de prevenção de envelhecimento, de saúde com a pele. Então, assim, não existe uma regra, como eu estou dizendo. Cada pessoa é individual. Às vezes, uma necessidade para uma de 20 é diferente de uma necessidade para outra de 20 também. Entendi. De cuidados. Mas, assim, quando a gente pensa em cuidados com a pele, de saúde de pele básico, a gente pensa em quê? Em hidratação, proteção solar, né? Limpeza. E aí a gente vai variando de acordo com a necessidade de cada um. Entendi. Agora, a gente fala cuidado da pele, a gente lembra muito daqui, né? E o resto do corpo, por exemplo, que tipo de sabonete usar? Existe uma recomendação? A questão também dos sabonetes antibactericidas, né? Podem ser usados? Com que frequência, doutor Azuis? Como cuidar também da pele do resto do corpo? Eu nunca acreditei no sabonete bactericida, porque Tá. provavelmente que tem um sabonete que eu acho, à base de peróxido de benzoíla, que é o sabonete de coco. Incrível que parece. Esse aqui é um antisséptico. Ah, tá. As pessoas utilizam sabonetes Protex. Protex eu não acredito, nunca acredito no Protex. São sabonetes que tem detergente, que tem... Logicamente, o detergente, se você utiliza um sabonete que espuma muito, é o pior que tem. Porque irrita a pele, na realidade. Ele provoca, ele vai tirar a camada superficial da pele com uma camada lipídica que protege nossa pele, que essa aqui é uma proteção contra as bactérias, fungos. Isso que é mais importante. A gente tem que tomar muito cuidado sobre que a mídia, quer dizer, redes sociais diz, olha, esse sabonete ele é bactericida. Aí você compra caro na realidade, e não tem nada de bactericida. Por isso que eu acho que tem que os cuidados mais mínimos tem que ser feitos são cuidado de hidratação, a proteção solar, a proteção desde criança você tem que proteger a pele, porque na realidade o câncer surge por causa da prolongação de quando você se expor ao sol desde criança. É cumulativo. Nunca uma pessoa com 50 anos e diz, não, eu tô ficando agora que eu tô me expondo ao sol. E está aparecendo isso. Não está aparecendo por causa, há 50 anos. Desde criança já é cumulativo. Os raios ultravioletas, eles vão produzir um câncer de pele a longo prazo, nunca a curto prazo. A gente fala muito sobre isso há muitos anos, né? E ainda é comum você chegar no consultório, aí você identificar uma lesão e você dizer, essa lesão foi causada pelo sol, e o paciente dizer, faz um mês que eu não tomo sol. Mas não é de um mês. Faz 6 meses que eu não tomo sol. Desde criança. O efeito ele vai acumulando e vai danificando ali o DNA e a célula vai se alterando. O ideal é a gente usar, então, o protetor, porque a gente usa o protetor aqui, no máximo, né? E aí o resto do corpo, as mãos, os braços, que né, geralmente ficam mais expostos. Não, se você está coberta, logicamente, precisa, né? menos. Mas eu acho que as partes expostas tem que botar um protetor solar. Tem que proteger um pouco. O senhor falou aí da hidratação do corpo. Sim. Esses hidratantes funcionam? Depende. A hidratação, eu sempre tenho algumas hidratações que a base depende do que você utiliza. No Brasil, nós utilizamos uma vaselina de porco como recipiente. Ou lanolina de corpo também, de porco. E se você vê o Nivea argentino e o Nivea brasileiro, tem uma diferença. Porque o Nivea argentino, a lanolina, que é o recipiente do hidratante, na realidade,
e de carneiro. E você viu que a pele de carneiro, quando você tira a pele do carneiro, tudo que é branco no interior da pele, é lanolina. Por isso que os argentinos têm uma nívea superior à dos brasileiros. Ah, tá. Entendi. Olha aí. A gente está aprendendo também. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Doutora Ana, a senhora falou aí da questão da qualidade de vida. Né? Do estilo de vida. Do estilo de vida, melhor dizendo. E aí aí entra o quê? Alimentação, sono, atividade água. física, isso. Me conta aí, me traga aí essas alimentação. dicas. Acho que para todas as doenças, né? Sim. Isso daí para a saúde física e mental, que hoje é uma grande preocupação também. Né? E aí entra, inclusive, essas pacientes jovens. Eu acho que a grande preocupação, além da pele, é a saúde mental. As pessoas não estão muito se aceitando como elas são, desde a infância. A pré-adolescência, né? Mas, voltando à sua pergunta. Então, a questão da alimentação, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação com proteína, a ingestão de água adequada, o que é pouco frequente aqui no nosso meio, porque como o clima ele é mais úmido, a gente não tem sede. Então, acaba não tomando água adequadamente, né? Da forma que deveria tomar. Sim. A prática de atividade física, o uso de protetor, o estilo de vida, né? A saúde mental também, o que você está pensando, vai refletir, né? No que você, na sua pele, nos radicais livres, o fator estresse, é um fator que tem muita influência no todo o corpo, né? Mas a gente está falando aqui especificamente na pele. Há um envelhecimento quando você há um aumento de radicais livres, diminui a função celular e com isso, risco de câncer, né? E envelhecimento precoce. O sono também, né? O sono é importante demais, é a saúde, né? Entendeu? O sono deve ser sempre ajustado, né? Sempre melhorado. Entendi. As horas de sono por dia, né? Eu dormir cedo, acordar cedo. Acho que para tudo. Eu quero pegar agora o gancho desses cuidados com o rosto, tá? E aí eu queria que a senhora aproveitasse para trazer aqui algumas orientações sobre como a gente tem uma rotina que você pode considerar básica para cuidar dessa pele do rosto especificamente, diariamente. Certo. A gente sabe que o sol é o principal agente de envelhecimento, né? De rugas, de mancha. Então, o protetor solar, ele é fundamental, que deve ser reaplicado pelo menos uma vez. Então, aplica pela manhã e depois do almoço reaplica. Certo. Que protetor usar? Depende do tipo de pele. Se você tem uma pele mais oleosa, você tem um protetor em gel creme. Tem os sprays, você tem uma pele mais seca, o protetor em creme. Se você tem manchas, um protetor com cor, com pigmento. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Hoje tem uma variedade enorme de proteção, de filtros solares. Os filtros solares, para quem faz esporte ao ar livre, tem os bastões, os sticks. Então, hoje não tem mais nenhuma desculpa. Acho que há 25 anos atrás a gente tinha um pouquinho só, né, de variedade. Então, quem tinha acne não conseguia usar protetor, porque o protetor era comedogênico, piorava a acne. Hoje não, hoje a gente tem uma variedade enorme. Então, a proteção solar ela é fundamental nesses cuidados. A limpeza adequada, se você tem uma pele mais sensível, uma pele mais ressecada, então tem as loções de limpeza adequada para cada tipo de pele. Limpeza, se você faz limpeza adequada e proteção solar, você já está fazendo muita coisa. É uma hidratação adequada para as pessoas que têm uma pele ressecada. Além disso, o que é muito mais importante, as pessoas, a proteção solar nas orelhas. Muita gente não coloca um protetor solar nas orelhas. Por isso que a gente vê algumas vezes câncer nas orelhas. Primeiro, nos lábios também, é importantíssimo. Tem pessoas que são brancas demais, os lábios, a gente vê câncer de pele nos lábios. Esse aqui pode gerar um problema muito mais sério. Por isso que eu acho que a proteção solar tem que ser nos lábios também e nas orelhas também. A gente tem que utilizar. Ô, doutor Azuis, e tem diferença do cuidado da pele do rosto, especificamente, do homem e da mulher, ou é tudo igual? Não, são diferentes. São diferentes. Logicamente. O homem, você sabe que não gosta de colocar creme. Esse é um preconceito. Aí isso é muito difícil. Um exemplo, as pessoas do interior que se expõem só desde criança, se você utilizar, bota um protetor solar, e não vai colocar.
É um preconceito muito grande, porque ela acha que só as mulheres que devem botar esse creme. Esse é um problema muito sério no interior. Quando estou falando no interior, mesmo Sim. aqui em João Pessoa, tem paciente que não coloca. E tiraram 2, 3 câncer, 4 câncer. Não coloca de jeito nenhum. E qual a pele mais... Tem a pele mais fácil de cuidar do homem ou da mulher? Eu acho que a morena é mais fácil de cuidar que a branca. A branca é mais difícil. Tá. Independente do se é homem ou mulher, mas a pele, né? A cor da pele, a cor da escura pele é mais... O que faz a diferenciação mais seria a cor da pele. Entendi. Agora, um outro ponto que tem com relação ao cuidado da pele, principalmente para as mulheres, que é o uso de maquiagem, né? O uso de maquiagem, e aí eu quero saber, assim, quais são os cuidados, né? Na questão da escolha do produto até a questão da limpeza mesmo, né? Porque a gente vê, às vezes, mulheres que dormem maquiadas, o quanto isso é ruim, o quanto isso é prejudicial. Me contem aí. Então, primeiro ponto, né, que eu vou colocar é que mesmo uma maquiagem que tem FPS, ela não é suficiente para proteção. Então, ela tem que ser usado antes da maquiagem um filtro solar. Certo. Isso é um ponto. Segunda coisa, hoje a gente tem uma variedade enorme de produtos de maquiagem. Então, o que não tinha no passado, hoje a gente tem qualidades muito boas, mas a gente sabe que as maquiagens têm uma grande quantidade de produtos, substâncias químicas, né, que podem ser alergênicas, que podem levar a dermatites. Então, é uma coisa que tem que ser vista também. Sim. Lógico que a retirada da maquiagem de forma adequada, né, com loções de limpeza, evitar muita fricção para a retirada da maquiagem. É muito comum você ver crianças com 8, 9, 10 anos usando corretivo nessa região. Verdade. Não é? Então, ou elas não tiram, ou elas tiram de forma muito agressiva. E aqui a pele palpebral é uma pele muito fina, é a pele mais fina do corpo. Né? Então, elas vêm de forma agressiva para tirar aquele corretivo. Então, acaba fazendo dermatite, flacidez precoce. Então, tem que ter os cuidados para a remoção com o produto adequado, né? E hidratação, que hoje maquiagem todo mundo usa todos os dias, né? Todas as mulheres praticamente. Praticamente. Então, assim, uma boa maquiagem de qualidade, né? O mínimo de importante a qualidade, eu acho. Né? Exatamente. Tem que ser de marca conhecidas. Isso é importante, porque se você vê, você pode comprar qualquer maquiagem, você não sabe de onde vem. E geralmente em crianças é uma coisa incrível. Uma menina de 7, 8 anos já botar um batom, botar um creme, botar qualquer... E isso gera o quê? Gera, além algumas vezes, um eczema de contato, por causa do produto, porque são produtos químicos. Algumas vezes cria uma acne, né? Porque dá gordura algumas vezes. Isso eu acho que os pais têm que ver uma criança de 8 anos, provavelmente pode botar um batonzinho algumas vezes, mas maquiagem só excepcionalmente. Eu lembro uma vez, sentou uma filha com 11 anos e a mãe no meu consultório. E a mãe botou uma bolsa desse tamanho assim, ó, enorme na frente, quase que eu não via a menina, porque a menina era bem pequenininha. Era a maquiagem dela. Da menina. Da menina, que a mãe trouxe para me Deus. mostrar. Mas era enorme, assim, ó. Uma necessaire gigante, botou na frente e a gente via a menina por trás, assim. Então, assim, mas isso é uma coisa muito comum e é difícil você, né, às vezes, como mãe proibir. Né? Tem que tomar os cuidados. Você não pode viver também tão fora da realidade da sociedade. Agora, e o quanto é prejudicial dormir de maquiagem? Isso eu acho que quando você está dormindo, a gente tem que uma circulação dos poros. Os poros tem que ter uma transpiração normal, tudo isso. Se você bota vamos dizer, uma maquiagem pesado, logicamente você vai obstruir nos poros. Aí o que acontece? Algumas vezes, depois de uma semana, você vai ver cheia de acne, devido a... Eu acho que por isso que você tem que tirar a maquiagem antes de dormir. Você pode botar um hidratante, um bom hidratante. Sim. Mas maquiagem não.
A maquiagem não. Eu acho que isso é uma situação que não deve ser nem contestada. Assim. Uhum. Não existe. Quem tem essa prática, pelo amor de Deus, exclua, né? Porque mais tempo de substância química em contato com a pele. Mas tem muita gente que diz, não, mas você ainda é jovem. Só que esse ainda é jovem, uma hora a conta chega, né? A conta chega. Muito bem. Bom, aí eu já quero puxar, saindo da maquiagem, queria pegar o gancho para os ditos cuidados naturais. Máscara de argila, chá de camomila, deixa eu ver o que mais aqui que a gente botou. Enfim, tem várias situações. Gente, isso funciona, isso é bom, realmente ajuda na saúde da pele, ou isso é muito mais o marketing do que realmente é efetividade no resultado? Olha, algumas substâncias, sim, que tem um princípio ativo, vai ajudar, sim, se for feita de forma correta. Tá. Né? Então, as máscaras caseiras. Agora, sim, existe uma infinidade de fórmulas caseiras. Se você vai passar limão no seu rosto, depois vai para o sol, você vai fazer uma queimadura no seu rosto. Né? Mas uma substância como camomila, um chá de camomila que você vai fazer com pressa, tem uma ação calmante na sua pele. Sim. Então, depende do que você vai fazer. Mas algumas coisas são boas, sim. Funcionam, sim. Na realidade, o chá de camomila gelado é muito bom para criar uma vasoconstrução para olheiras. Tá. Você utiliza, antes de utilizar um creme que seja bem conceituado para melhorar olheiras, você pode fazer um chá de camomila gelado. Você faz um chá, deixa na geladeira e de noite você coloca. E lá sobre a circulação. Vai diminuindo a olheiras. Entendi. Até a tonalidade preta, azulada, tudo isso. Sim, isso não tem nenhum problema. Sobre as máscaras, você tem todos os tipos de máscara atualmente. Se você vai no YouTube, você vai ver bastante. Algumas vezes pode criar, como a gente falou, um eczema de contato. Pode criar algumas vezes uma dermatite séria mesmo. Eu tive uma paciente que ela falou argila, mas não era argila, era uma substância que ele colocou e teve uma queimadura mesmo da pele. Ela ficou, até agora, ela está tratando as cicatrizes. Quer dizer que tem que tomar muito cuidado que utilizou isso, qual a matéria que foi, onde foi feito, tudo isso. Na realidade, as redes sociais, algumas vezes, colocam produtos só para vender o máximo possível. E quanto mais você vende, você mais ganha dinheiro. Esse é o problema. Falando em rede social, eu tenho visto assim, muito na mídia essa questão de reposição de colágeno. Não, porque o colágeno tem que repor. Esse tipo de suplementação é importante a partir de que idade? O que é que realmente acontece? O que é que realmente faz? Para que a gente possa explicar para quem está assistindo aí, a necessidade ou não dessa reposição. Eu acho que eu aprendi sempre, conhecimento, o único produto tópico que melhora o colagênio é ácido retinóico. Isso não tem dúvida. Foi feito biópsias e mostrou mesmo na realidade. Os produtos por via oral é muito difícil. Controverso, não é? Muito totalmente controverso. Sinceramente. Eu não vejo o ácido retinóico, sim. Se você utiliza durante algum tempo, você tem uma melhoria significativa das fibras colagênicas. Você tem. Sim. Esse aqui foi comprovado cientificamente com vários cientistas que fizeram essa... Sobre produto por via oral, sobre cápsulas de colagênios, eu tive uma paciente que estava tomando cápsulas de colagênio e ela melhorou. Eu dizia, me dar essa cápsula e vou levar para a universidade. Levei para a universidade para ver a composição, porque milagre existe. Era farinha de trigo.
Comprada na internet, deve ter sido, né? Exatamente. Na internet, farinha de trigo, Placebo. mas psicologicamente, ela achava que ela estava melhorando. Ela se sente bem e com Exatamente. isso ela melhora. Exatamente. É para ver que onde a gente chegou. Aí eu depois mostrei para ela, diz, olha, tem farinha de trigo. Aí ela ficou, diz, mas foi enganado mesmo. Pensou. Aí eu tenho que tomar muito cuidado sobre o por via oral. Eu não acredito muito. Tá. Como diz, é controverso mesmo. Eu acho o seguinte, o melhor ácido é o ácido retinóico. Algumas situações eu acabo fazendo uso do colágeno oral. Por exemplo, uma paciente que a gente faz um laser e que a gente precisa do estímulo de colágeno. E é uma paciente bariátrica, uma paciente que já não tem uma absorção intestinal. Então, geralmente esses colágenos, eles são associados com vitaminas, com sais minerais. Então, o paciente de certa idade, que já começa a não absorver e a gente precisa de um substrato para a produção de colágeno, eu acho que é válido como uma proteína. Né? Porque o colágeno é uma proteína. Então, a ingestão de proteína, geralmente, ela é deficiente na diária. Ou então, o paciente bariátrico que não absorve como deveria absorver. Então, assim, a gente vai tentando, mas é muito controverso. Tem trabalhos que mostram que sim, tem trabalhos que mostram que não. A gente não tem... E tem que ver a procedência. Sim, se foi um laboratório sério. Porque... Tem de todo tipo, né, no mercado. Isso. E qual a idade para fazer essa reposição? E é necessário, chegou em tal idade, tem que começar a buscar essa reposição. Existe mesmo isso? Não, assim, um paciente, digamos que um paciente tenha 40 anos, mas ela fez uma cirurgia bariátrica, ela perdeu 40 quilos, ela, entendeu? E você vai fazer um bioestimulador de colágeno. Certo? Geralmente ela já faz suplementação, né, de vitaminas, de sais minerais. Então, assim, eu acho que é individual isso, cada caso. Não quer dizer, se tem 30 anos, começa a tomar colágeno. Não, eu não uso dessa forma, certo? Mas não existe um consenso também. Né? Eu não faço assim. Mas você vê hoje pacientes mais de idade que procuram. Eu tenho um paciente de 80, 85 anos, né, para fazer tratamento estético, que quer melhorar. É difícil essa paciente produzir colágeno, né? Mas a gente acaba usando por causa das vitaminas que estão associadas, né? Entendi. Então, é muito individual. Não existe uma regra em relação a isso, não. Pelo menos eu penso dessa forma. Entendi. Os cabelos também fazem parte da pele? Claro. Sim. É importantíssimo. É? Para uma mulher, sim. Para um homem, mais ou menos. Para o homem também não. Menos, né? Menos. Me digo, eu lembro. São que gosta disso, são metrosexual, que a gente chama. Sim, são pessoas são bem mais vaidosos, que querem exatamente os homens isso. mais vaidosos e tal. Mas as mulheres são mais. E também, hoje em dia, é um mercado, assim, muito gigantesco grande, né? de produtos. Você tem que usar o shampoo tal, o condicionador tal, uma vez na semana fazer isso e tal. Eu vou focar sobre isso. Diga. Sou dermatologista que sabe fazer um diagnóstico sobre queda de cabelo, como está o cabelo. Sou dermatologista. Somente. Não tem nenhuma. Tem pessoas que fazem um curso, porque é controverso mesmo. Faz um curso de tricologia, aí você acha o dono da tricologia. Não é isso. A queda de cabelo são várias causas. Nós temos meios para fazer o diagnóstico preciso. Nós temos chamada tricoscopia, que é um aparelho que nós temos. A gente vai ver o cabelo e a gente vai dizer qual é essa alopecia, se ela é androgênica, se é eflúvio. São vários diagnósticos. Certo. Por isso que eu acho que o único que sabe fazer isso é dermatologista que recebeu aulas para isso. Aulas de grande nome internacionais. O que às vezes, e que muitas vezes ainda é difícil para o dermatologista fazer um diagnóstico, né, de patologias capilares. Imagine para um não médico, né? Mais difícil. Porque ainda. A maioria acha que queda de cabelo é uma coisa só. Vitamina, aí é da vitamina. Não é. São causas. Você tem, um exemplo, depois do parto, você tem uma carência de vitamina B12, tem carência de ferro, pode ser um início do lúpus, de uma doença inflamatória, pode ser um problema sexual, como a chamada sífilis secundária. São vários. Além da alopecia hormonal, pode ser hormônios. Geralmente nas mulheres que vêm numa idade
mais avançada, ele tem uma alopecia androgênica feminina. E mesmo jovens. Aí como você vai fazer diagnóstico? Você tem na tricoscopia, tem alguns elementos, você vai dizer, esse aqui, aí você vai fazer o tratamento adequado. Sim. Se você faz o ferro, ele tem uma carência, um exemplo, pessoas que menstruam muito, perdem muito ferro e não recuperam na alimentação. Porque se alimenta algumas vezes, ele é vegetariano, tudo isso. E o que acontece? Quando você faz a ferritina, tá 8, 7. Aí você tem que você recompor, o cabelo volta à normalidade, volta a crescer normalmente. Entendi. A não cair, tudo isso. Por isso que eu acho que se a gente fala sobre a patologia dos cabelos, sou dermatologista, desculpe te dizer isso, mas sou dermatologista que sabe fazer o diagnóstico. E algumas vezes, como falo, é difícil, não é fácil. É difícil, né? E assim, diante de tantos produtos, doutora Ana, como escolher, assim, né, o shampoo que usa no dia a dia, enfim, como é que, né? Então, aí você já pra gente também. Saindo o que oferece tem saindo da patologia, entrando na cosmética capilar. Certo. Né? Isso. Aí Outra área, coisa. outra coisa, a cosmética que capilar. É muito difícil, não é fácil também. É muito difícil, né? Os danos causados por tanto uso de substâncias químicas, como as tinturas, a descoloração. Foi muito boa a aula da jornada, exatamente, né? o formol, que foi proibido. Os produtos. Isso. Produtos. Então, assim, isso vai depender da saúde de cada haste, do dano que está acontecendo. A gente sabe que o calor é um dano, leva a um dano muito sério na haste capilar. Então, o uso de secador, o uso de chapinha, os alisamentos. Alisamento, descoloração e calor. São essas três coisas aí. Eu acho que são os pilares, né? De dano capilar, de haste capilar. A gente está falando de cosmética capilar. Tá. Né? E aí a gente tem no mercado vários produtos que também é individualizado. Certo. Né? Que depende do tipo de cabelo que você tem também. Exatamente. Né? Se você tem um cabelo fino, né? Mais sensível. Exatamente. Entendi. Mas eu pergunto assim porque o mercado também é muito grande. E aí, porque você tem que comprar um produto, o shampoo, o popular de R$10, de R$15, não funciona. Tem que ser um de marca. Que nem a gente estava falando a questão da maquiagem, né? De prestar atenção e ter esse cuidado de realmente buscar produtos bons, de marcas, né, conceituadas e tal. Isso também vale para a questão então, dos shampoo você vai ter um couro cabeludo oleoso. Lógico, você vai usar um shampoo que seja para aquele couro cabeludo oleoso. Um cabelo seco. Né? Couro cabeludo, uma descamação, que é a dermatite seborreica, a caspa. Então, você tem um shampoo adequado para aquele. Né? Um couro cabeludo sensível, aquele couro cabeludo que é dolorido. Né? Que você, até para escovar, você tem uma sensibilidade. Então, você tem um shampoo para couro cabeludo sensível. Sim. Então, você tem os shampoos para dependendo de cada tipo de couro cabeludo, de cada tipo de cabelo. E aí é limpeza. Essa limpeza não interfere muito na haste, não. Sabe? Então, assim, a saúde da haste, não vai, um shampoo não vai mudar a haste do cabelo. Né? O que vai mudar a haste são as hidratações, as máscaras, né? Se afastar dessas agressões. Entendi. Gente, eu queria entrar em outro ponto aqui sobre a gente até já falou, né, na nossa conversa, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão dos procedimentos estéticos. O Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos. Aí a gente tem aí o peelings, microagulhamentos, aplicação de botox, entre outras coisas. Aí eu queria saber o seguinte, a gente vê hoje uma mídia em que cada vez mais estimula, vamos dizer assim, o início desse processo de utilizar esses serviços, né? E como a gente já falou aqui, a gente vê hoje adolescentes ou jovens, muito jovens ainda de 20 anos, já querendo fazer e fazendo esse tipo de procedimento. Qual seria a idade, né? Vamos dizer assim, não vou dizer ideal, porque eu acho que não é uma palavra, mas assim, que vocês sinalizam que, a partir de tal idade, acho que você já pode começar a,
né, fazer uso de alguns procedimentos com especialista, com a pessoa, né, especializada nesse assunto? O que vocês dizem? Dependendo da exposição solar, porque tem pessoas que com 30 anos já têm rugas. Tá. Os procedimentos estéticos valem a pena, eu acho. Para uma mulher que tem rugas, que tem algumas vezes vamos dizer, uma pele que precisa de procedimento estético, eu acho que vale a pena. Mas tem que pegar um bom profissional. É importantíssimo. Porque o bom profissional vai escolher o produto, vai saber que você precisa, sem exagerar, porque a gente vê o risco, tá certo? Eu nunca vi, recentemente eu recebi 2 pacientes que tiveram uma necrose dos lábios de um produto que vinha, ninguém sabia de onde vem esse produto, que foram utilizados por uma estética, e teve uma necrose. Foi feita uma cirurgia para um cirurgião plástico, a gente tirou a necrose, fizeram uma cirurgia grande e agora está a recompor os lábios de novo. Na realidade dos lábios, ele está tirando um pouquinho da região genital para colocar nos lábios. Ele perdeu os lábios. Só para dizer que tem que escolher um bom profissional. Um bom profissional é um médico que se atualiza todo dia, que se atualiza cada mês. Tem que ser um dermatologista, um cirurgião plástico. São os 2 principais que sabem fazer procedimento. Logicamente que tem outros dentistas que estão fazendo, eu não sou contra, mas tem que procurar pessoas que sabem fazer e que são competentes. Esse é o principal. A partir da idade depende de vários fatores. Né, da idade. A questão da idade, a gente pode fazer procedimento como um peeling até no adolescente de 13, 14 anos, que tem acne. Depois da isotretinoína, um mês depois você pode fazer o ácido salicílico, que eu acho maravilhoso. Pode fazer ácido retinóico. Isso, é lógico. Então, assim, não existe uma idade, você pode fazer. Maravilhoso. Que você quer tratar. Depois do tratamento do isotretinoína, uma acne. Aí você faz, melhora bastante o aspecto da pele, tudo isso. Para manchas, para cicatrizes, aquelas cicatrizes mais difíceis, você pode abrir mão também de usar um laser, né, para cicatrizes, né, fazer microagulhamento também. É importantíssimo. Então, tudo é critério, é bom senso. Né? Bom profissional. Bom profissional. É importantíssimo. Se você tem, né, usa o critério adequado, se você tem bom senso, você não vai colocar aquela pessoa em risco, você não vai fazer um procedimento que pode levar, como o professor falou, uma necrose de lábio, né, com preenchimento labial. Hoje, essa divulgação pelas mídias, né, redes sociais, de procedimento assim, sem limites, preocupa muito a sociedade brasileira de dermatologia. A gente tem um produto que é o fenol, que é muito importante para a gente. A gente trabalha com fenol. E foi feito, morreu uma paciente, e a Anvisa tirou o fenol. Penalizou, né? Penalizou todo mundo. Penalizou todo mundo, todos os dermatologistas. A gente utiliza muito. Um exemplo, na cirurgia das unhas, tudo isso. Infelizmente, também a gente faz peeling com fenol, mas dentro de critérios. Critérios que valem a pena. É só o dermatologista, cirurgião plástico que pode fazer. O currículo do profissional não deve ser visto pelo número de seguidores que ele vai ter no Instagram. Isso é bom, você falar. Obrigada, doutora Ana. Eu acho que em tudo. Então, assim, a gente procurar ver quem é aquele profissional, né? Quanto tempo ele está no mercado, né? Ver o currículo mesmo, se ele fez residência, onde ele se formou. Hoje em dia é tão fácil. Buscar, né? Buscar, é muito fácil você ter isso. Então, é um alerta que a gente faz, a sociedade brasileira, né, de dermatologia faz, porque a gente tem chegado para a gente muitas complicações. Né? Eu vi recentemente uma youtuber aqui da Paraíba, mas, né, que é conhecida no Brasil inteiro, que ela foi tirar o procedimento. Quer dizer, colocou tanto que chegou uma hora que eu disse assim, não estou me reconhecendo mais, não é isso que eu quero. Aí foi buscar um tratamento para retirar. Ou seja, como, né? E aí mexe com aquilo que a senhora estava falando, a questão da saúde mental também das pessoas. Dessa busca pela perfeição, de nunca envelhecer. Gente,
que bom que a gente vai envelhecer, senão que a gente tá vivo, né? Ora, pode, né? Não ter os aceitar. cuidados, ok, mas aí não aceitar. Não aceitar, não aceitar nada, assim, uma quedinha, uma ruguinha. Lógico. É muito preocupante isso, Sim, sabe? Eu sim. me preocupo muito. Eu tenho pacientes, assim, de mais de 80 anos e que não conseguem se olhar no espelho, que são pessoas bonitas. Poxa vida. Né? Não conseguem se olhar porque não aceitam envelhecer. Né? Então, é uma realidade hoje dessa geração. Agora, eu não sei como é que vai ser no futuro, dessa outra geração que vem aí. que tá vindo, né? Que tá vindo, exatamente. Essa turma dos 20 anos. Aí o que acontece? As fotos, né, essas imagens, né, muita imagem que as pessoas começam a olhar detalhes de si, né, ver que queria o nariz mais assim, ou a boca assim, ou o queixo de outro jeito. Então, a procura desse pessoal mais jovem, né, dos pacientes mais jovens, não é porque envelheceu, é porque não aceita a forma que acha que aquele outro jeito ficaria melhor. O lábio superior está pequeno, o inferior está maior. Então, isso a gente se preocupa não pela questão de fazer o preenchimento, mas pela questão da saúde mental mesmo. Exatamente. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para a discussão é que aqui em João Pessoa foi aprovada recentemente uma lei que autoriza, né, o funcionamento de locais que oferecem serviços de bronzeamento artificial. E aí, esse tipo de procedimento, ele é recomendável? Eu vou perguntar, eu preciso perguntar. Quais são os riscos? Traz riscos para a saúde? Que riscos são esses? Que é para a gente também orientar a população que está assistindo aqui o nosso videocast. Imagine. A gente, dermatologista, na minha clínica, tem fototerapia. Mas fototerapia bem determinada, não para bronzeamento. É para doenças. Certo. Como linfoma, como dermatite atópica, tudo isso. Eu acho o seguinte, o bronzeamento artificial, você não tem parâmetro para... Porque imagina uma pessoa branca que está cheia de sinais, nervos melanocítico, ela vai fazendo. Depois de algum tempo, ele tira um sinal de um melanoma. Aí imagine. Se dá melanoma, tem 30%, 40% para ir embora. É um câncer mais grave, mais letal da dermatologia. Por isso, você não tem parâmetro. Você bota uma pessoa branca, de olhos azul, para fazer um bronzeamento, porque, na realidade, ela não vai nem bronzear, ela vai se queimar. Que geralmente é isso. Ela vai se queimar. E essas queimaduras repetitivas pode gerar, se ela tem alguns sinais, chamada nervos melanocítico, vai se transformar em melanoma, certeza absoluta. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Além das queimaduras superficiais. Sim. Porque a queimadura superficial, a longo prazo, cria um envelhecimento. Porque que está utilizando são UVA, não UVB, que é outro tipo de radiação, ultravioleta B, diferente da A. Eu fico pensando o seguinte, sabe, professor? Uma pessoa que vai para uma câmara de bronzeamento artificial, ela acha que essa radiação, ela é saudável? Ela é diferente da radiação do sol? Mas tem um detalhe. Muitas desses locais, esse bronzeamento não é feito com equipamento. Tem uma área externa. Não, mas aí é bronzeamento natural. Natural e diferente. Tá. Diferente. O artificial é o da cama. Da cama. É o que foi liberado. Exatamente. Tá, entendi. Aí eu fico questionando isso. Será que a pessoa acha que lá é saudável, diferente da radiação do sol? Porque assim, é muito mais potente. A gente tem o sol. Totalmente. A gente tem E uma João praia, Pessoa, tem sol. Não precisa nem pagar, né? Aí não precisa nem pagar, né? Não precisa nem pagar para fazer esse bronzeamento. Aí a gente entra na questão do cigarro. Tem cigarro para vender? Tem. Causa câncer de pulmão? Causa. Vai fumar quem quer. Isso. Então, vai se bronzear, vai se queimar quem quer. Não precisa você proibir isso. Não é questão de conscientização. Eu tenho muitos questionamentos em relação a isso. Né? Se a pessoa, ou então a pessoa que vai para lá acha que aquele bronzeamento é saudável, não vai causar nenhum dano. Só se for assim, né? Mas eu tenho um caso de uma paciente que fez esse bronzeamento natural aí que você falou, que ela fez uma queimadura. Fez uma bolha, assim, que eles colam uma fita e essa fita de plástico cola. Você já pegou? Não, peguei com uma fita.
cola a fita. Exatamente. Aí sai pele quando vai tirar. Mas eu peguei um caso que ela fez bolha no abdômen inteiro, assim. Mas também é o seguinte, só foi ela se recuperar, ela voltou para fazer Foi de novo. Meu Deus do céu. Foi. Que complicado. Mas é bom a gente dizer e trazer essa informação aqui de que tem os riscos de câncer de pele. De câncer graves. Olha aí. Tá vendo? Para todo mundo se orientar. Além disso, preste atenção. Tem pessoas que não sabem que tem uma doença inflamatória, como lúpus. Isso. Com várias outras doenças. E vai fazer o bronzeamento. Essa doença, ela volta pior que era com bronzeamento. Ativa, né? Ativa a doença. Olha aí. Ativa a doença. Bom, chegou o momento do Mente Ativa, o quadro em que a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados. O que é que eles fazem para além da medicina, do trabalho, enfim. Vou começar com a doutora Ana. Doutora Ana, eu tenho aqui uma... Muita coisa. Tem. Porque ela é discreta, ela é muito discreta. Essa menina. É discreta, calada, ela é muito... Mas ela faz muita coisa. Muita coisa, né? Por exemplo, ela toca piano. Pronto, eu não sabia. Olha aqui, ó. Maravilhoso. Ai, que legal. Quando é que começou esse interesse? Na infância. Durante a infância. Eu nunca falo isso, para dizer que... Mas... Ela é discreta. Ela tem um grupo dela, ela fala como grupo, mas não fala como a gente. Entendi. Eu tocava piano, estudava piano na infância. E depois na faculdade, aí eu parei, né? Porque muitas exigências. Sim. E depois que eu fui fazer residência em São Paulo, aí eu gostava de tocar violão lá, fui estudar violão. Mas aí depois parei. Quando eu voltei para cá, aí comecei depois ter aula e tal. E aí eu toco, mas eu toco só para mim mesmo. Viu, mas é maravilhoso. Nunca fez apresentação? Vai fazer. Não, só no nosso grupo, a assim. gente vai pedir. Já fez, então. Não, já a gente vai pedir. Olha aí. Na jornada nós vamos pedir. Isso, tá vendo? Que legal. Olha aí. Parabéns. E gosta também de pedalar. Exatamente. Isso é aonde? Aqui não. Aqui lá não, no Cabo Branco. Cabo Branco. Aí faz essa... É um pedal assim, bem tranquilo. É um pedal despretensioso, light. Tá. Exatamente. Vai pra... acho gostoso. E consegue pedalar quantas vezes assim na semana? Com a rotina que a senhora tem? Não é muito, não. Uma vez, 2 vezes, às vezes nenhum dia. Mas faz. Faço, gosto. Isso é legal. E vai só com a turma? Grupo, com o grupo. Ou com minha filha. E qual foi o maior percurso que você já fez assim, no pedal? Não faço percursos longos, não. Faz não. Eu acho que lá de Camboinha até a Ponta dos Seixas. Já é uma coisa... Já é muito bom. Nunca fui pra Pipa. Sim, que tem esses passeios, né? Mas ó. E há quanto tempo que começou no pedal? Uns 5 anos, mais ou menos. Então, 6 anos. A atividade física que você faz hoje é o pedal? Não, ou tem eu faço musculação. Musculação. A gente precisa, né? É, legal, né? Bom. O pedal é só lazer, não faz parte, assim, da minha rotina de atividade física, não. Entendeu. Então, a musculação, no caso, a senhora faz quantas vezes na semana? 3, 4 vezes por semana. De manhã, no fim do expediente? No final do expediente. Às vezes pela manhã. E o quanto isso ajuda você na sua rotina? Ajuda bastante, porque eu nunca fiz muita atividade física ao longo da minha vida. E a gente trabalha muito com o corpo, né? Fazendo cirurgia, muita cirurgia, usando aparelhos pesados, as máquinas, movimentos repetitivos. Isso vem prejudicando, né? A questão de articulações de ombro, de joelho, coluna. Então, há uma necessidade real, assim, né? Já estou com a idade que... Infelizmente, eu não comecei a fazer isso muito mais cedo, né? Porque eu não é uma coisa que me dá muito prazer, tá fazendo atividade física assim, sim, mas dentro de uma academia. A musculação, né? Exatamente. Entendi. Que bom. Doutor Azuis, ele disse que gosta de ler. Quando não está trabalhando, que tipo de leitura? Eu gosto de leitura, eu gosto muito... Minha leitura é história. História? Olha aí. Eu gosto muito de livros, também de espirituais também. Eu adoro. Legal.
Eu gosto de ler também jornais. Eu sou muito ligado à rádio também. Para mim é importante. E algumas vezes eu vejo alguns jornais locais. Um exemplo, Correio. Aí tá certo. 7 horas eu vejo você. Que bom. E qual o livro que o senhor leu ultimamente ou está lendo? Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Olha aí. Muito bom. É um livro de quase 400, 500 sobre a história do Brasil. Que bacana. Sobre o povo brasileiro, desde a invasão dos portugueses até a morte dele. E além de ler, o senhor disse que faz atividade física. Física, faz academia. E faz jiu-jitsu também. Olha aí, faz quanto tempo que o senhor faz jiu-jitsu? 4 anos. 4 anos. E vai quantas vezes na semana? 2 vezes por semana. 2 vezes. E na academia? Academia 3 vezes por semana. Então, assim, praticamente todos os dias, de segunda a sexta, o senhor faz uma atividade física. Exato, eu faço. Faço por isso que ainda estou em pé. Não esquece que eu tenho 76 anos. Olha aí! Ainda estou em pé. Poxa vida. Lógico. Eu estou trabalhando, eu trabalho muito também. Geralmente eu chego no consultório, porque antigamente era faculdade, universidade e consultório. Agora sou consultório e uma vez eu vou na universidade, na sexta-feira. E eu começo 7 horas, termina 11 horas. Eu começo 1 hora, termina 5 horas. Porque 5 horas, porque onde eu tenho meu consultório é uma área perigosa. Né? Tá. Quando chega às 6 horas já... Tem que Sim, aí eu, sim. 5 horas eu termino. Entendi. Aí eu vou em casa, aí eu vou na academia. Aí vai pra academia. Olha aí, cuidar da saúde. Muito bem, gostei de ver. Essa também é uma forma da gente estimular as pessoas que nos assistem a buscarem também cuidar desse bem-estar, dessa descompressão, né? E buscarem aí, às vezes, isso é engraçado, a gente já teve aqui convidados que a gente perguntou qual o seu hobby? E ele ficou, faz tanto tempo que eu não penso no hobby que eu tenho. Caramba, e a gente despertou, inclusive, nele essa necessidade de buscar algo que faça bem, né? Então é por isso que a gente tem esse quadro também aqui no nosso videocast. Voltando ao nosso assunto, vamos falar sobre prevenção ao câncer de pele. Eu tenho aqui um dado, o último dado do Instituto Nacional do Câncer, que apontou uma estimativa. 8.980 novos casos de câncer de pele no Brasil. Se a gente trazendo aqui na nossa realidade, na Paraíba, são esperados 3.320 casos da doença. Como eu falei no início do videocast, desse episódio, a gente está no mês da campanha, né, Dezembro Laranja, que justamente chama essa atenção para prevenção e também para detecção precoce do câncer de pele, né? Gente, além da exposição ao sol, que outros fatores de risco a gente poderia pontuar aqui com relação ao câncer de pele? Eu sei que a exposição ao sol é o principal, vocês disseram isso, mas para além disso... Tem alguns produtos químicos. Tá. Mas o sol é o principal. Normalmente, o câncer de pele mais frequente é câncer chamado basocelular. E de pele mesmo. Ele vai destruir na pele progressivamente. Esse é o mais fácil de ser tratado. Sim. Segundo lugar, vem no espinocelular escamoso, que é muito mais grave, que é o pior deles é o melanoma. Esse é o pior. E geralmente a raça branca ela é uma sujeita muito maior, tem que ter um antecedente de família, tudo isso. Sim. São sujeitos mais a ter esse câncer de pele. Os outros brancos, depende da pele, depende do fenotipo da pele, depende... A pele branca realmente é a mais exposta. Por isso que a proteção solar é importantíssima. Entendi. Como é feito o tratamento do câncer de pele? Geralmente cirúrgico. No melanoma tem, dependendo do grau
do melanoma, são vários graus, você faz um tratamento complementar como quimioterapia. Ou imunoterapia atualmente que estão fazendo. Sim. O espinocelular, mesma coisa. A cirurgia principal, cirúrgico, todos são cirúrgicos. Entendi. E a importância do diagnóstico precoce. Sim. Tá? Como todo câncer, né? Então, na pele, a gente imagina que o câncer de pele é o câncer que é mais visível. Tá na pele, todo mundo vê a pele. Então, não deveria ninguém morrer de câncer de pele, né? Porque tá ali, não precisa, né? Então, quanto mais precoce feito o diagnóstico e o tratamento, melhor o índice de cura. Uma coisa importante pontuar é o seguinte, que hoje muitas pessoas tratam um carcinoma basocelular ou espino celular, até mesmo os médicos de outras especialidades, como um câncerzinho, como um câncer que não vai ter nenhuma complicação, nenhuma implicação, e isso não é verdade. Muitas situações mais sérias, né, de amputação, de perda de nariz, de orelha e tal, pode acontecer, né? E não é raro a gente ver isso, não. Então, o diagnóstico ele tem que ser precoce e a cirurgia ela tem que ser precisa, feita corretamente, com a margem adequada, com o exame anatomopatológico. Então, a gente não considera um câncer de pele, um carcinoma basocelular como um câncerzinho, mas ele é um câncer. Ele é classificado como uma neoplasia maligna, né? E o melanoma, como o professor já falou, um câncer que leva a metástase e leva a óbito, se não for precocemente diagnosticado e corretamente tratado. Entendi. A gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes de finalizar, eu queria que vocês reforçassem aqui as orientações e os cuidados, né, para quem está nos assistindo. Só para lembrar uma coisa importantíssima. Sim. Em dezembro vai ter todo ano nós temos a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Está fazendo uma campanha. Certo. E tem 2 lugares aqui em João Pessoa, na FAMEN e no HU. Consultas de graça. E algumas vezes a gente marca cirurgias para os pacientes que precisam. Geralmente paciente que não tem convênio, que não tem... Sim. Vai ser no dia 7 de dezembro, né? Sábado pela manhã. Sábado pela manhã, de 8 horas até meio-dia. E no HU e na FAMEN. Vai ter vários profissionais, geralmente quase todos os dermatologistas participam, em Campina Grande também. Entendi. Só para lembrar isso. Importante. Pode falar. É um serviço importante. Então, essa campanha de câncer de pele, que é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é a maior campanha mundial onde se tem atendimentos. Né? Porque as outras campanhas, você faz a campanha, mas não tem aquele atendimento. Né? Então, essa é a maior campanha de todo mundo, onde se realiza atendimento e você soluciona o problema. Atende, faz diagnóstico e faz cirurgia. E outra coisa, é uma campanha muito importante. Disso, os pacientes que vão lá recebem o protetor solar. Boa! Importante. Porque, na realidade, o protetor solar é caríssimo para as pessoas realmente humildes. Sim. Por isso que eu já falei como um deputado federal para tirar os impostos, porque os impostos são 70% sobre o valor. Se ele tirar um exemplo, o mínimo custa na faixa de R$60. Quer dizer, o mais barato. Ele vai até 120, 150, dependendo do protetor solar. Se tiram os impostos, vai ficar 20, 15, mesmo R$5. Poxa vida, né? Porque 70% são de impostos. E deixa o produto mais acessível. Exatamente, para toda a população. Para toda a população. Que é indispensável, é incrível que pareça. Mas me contem aí, vamos reforçar ali os cuidados com a pele, saúde da pele, cuidados com a pele, enfim. Proteção solar adequada, reaplicar. Certo. Uso, a limpeza adequada. Olha aí. Hidratação. Né? Estilo de vida. Dormir bem, se alimentar bem, né? Fazer atividade física. Tudo isso vai interferir no seu corpo, na saúde como um todo. E uma visita ao dermatologista de quanto em quanto tempo? Vai depender muito de cada pele. Né? Se você tem uma pele branca que tem muitos sinais, então você tem que ir com mais frequência, a cada 6 meses. Se você
não tem uma vez por ano para fazer uma avaliação. Ou se você vê alguma lesão suspeita, você procura mais precocemente. Sim. Né? Mas, em média, uma vez por ano. E a gente tem aparelhos atualmente que você pode já preconizar, provavelmente, que você diz, não, é bom tirar porque tem alguns elementos, chama de dermatoscopia. E tem também um aparelho Photofinder, que você faz um mapeamento. Um exemplo, a pessoa que tem 10, 20, 30 sinais. Sim. Aí você vai fazer o mapeamento dele com uma imagem. Aí essa imagem fica no computador. Entendi. Aí um ano depois você volta e tem algumas que mudaram de cores. Alterações, de contorno, tudo isso. Aí eu diz, olha, esse aqui está suspeito, vamos fazer. Esse é o mais importante. Legal. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Foi um prazer imenso tê-los aqui hoje. Prazer pra gente também. Prazer também ter sua companhia. Obrigado por estar aqui, consumindo o nosso conteúdo, né? E a gente espera que tudo isso sirva para que você cuide mais da sua saúde, para você ter mais qualidade de vida, tá bom? Semana que vem tem mais um videocast, tem mais um episódio. Eu espero você semana que vem aqui também. Até lá.